Mano, você que sempre quis aprender a desenhar, chegou a hora. Com esse curso você vai sair do zero, sem saber pegar no lápis, e vai fazer desenhos assim ou assim. Esse método contém mais de 5 módulos e mais de 30 aulas que vão te ensinar a desenhar e colorir. Não perde tempo e acesse o link que está na descrição e comece a desenhar ainda hoje e ganha uma iPhone de brinde. Começando mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô trazendo um desenho do Yuta de Jujutsu Kaisen. Caso você curta esse anime, não esquece de deixar o like pra mim trazer mais desenhos relacionados a Jujutsu Kaisen. Também não se esquece de se inscrever, cara, que isso é importante demais. Vocês não têm nem noção. Compartilha aí o canal pra um amiguinho, mano. Vai que esse vídeo ajuda ele, como vai ajudar vocês, beleza? Antes de mais nada, eu queria avisar pra vocês que saiu um real time desse desenho aqui no canal. Então caso você queira ver como é que eu faço as minhas colorações passo a passo, mano, vai estar o link aí na descrição, fechou? Deu 7 horas de vídeo, então, mano, dá pra você aprender muita coisa com aquele vídeo. Na minha opinião, esse tipo de vídeo em real time é melhor do que uma aula narrada. Então, mano, aproveita, porque é poucas pessoas que fazem esse tipo de vídeo aqui no YouTube ainda, beleza? A dica do próximo desenho, mano, hoje eu vou falar, não vai aparecer em nenhum momento do vídeo, eu vou falar aqui agora. Então, mano, vamos ver se vocês vão acertar. Lembrando, tem um comentáriozinho aí nos comentários pra vocês tentarem adivinhar qual o próximo personagem. Os 5 primeiros que comentarem, eu vou trazer aqui pro canal, vou mostrar aqui em vídeo pra vocês, mandar um salvezinho, fechou? A dica é o seguinte: a comida preferida desse personagem é amendoim. Se você tá assistindo o anime, provavelmente você vai saber quem que é. Então, lembrando, os 5 primeiros vão aparecer aqui no vídeo. No vídeo de hoje eu queria trazer algo diferente, que é explicando o processo do desenho e não passando dicas em si. Eu acho que eu já fiz um vídeo nesse estilo, eu só não lembro qual, e eu queria então pedir pra vocês deixarem um feedback aí nos comentários pra mim saber se vocês querem que eu traga mais vídeo nesse estilo, beleza? Então, já começando no esboço, algo que foi um desafio pra mim foi a quantidade de espadas que tem nessa referência. Quem já desenhou espada sabe como é complicado de deixar o negócio bom, e em um único desenho foram 16 espadas, tanto é que esse esboço demorou 4 horas e 14 minutos. Ah, Pedro, como você sabe? Acreditem ou não, muita gente me pergunta isso, e a resposta é bem óbvia, né? É porque eu gravo em tempo real os vídeos. Então, voltando aqui pro foco, uma dica pra fazer as espadas é fazer a lâmina completa primeiro, tipo um retângulo gigante, e por cima disso você vai fazendo a empunhadura, a guarda e o fio, que é a lâmina, e assim acaba que fica melhor, fica tudo mais encaixado. Acaba que uma ou outra fica um pouquinho torto, mas é normal, mano. Com o tempo a gente vai pegando a prática e vai aperfeiçoando cada vez mais. E como eu sempre falo, faça referências que contêm algo que você tem dificuldade. Nesse caso seriam as espadas, assim você vai evoluir cada vez mais. Nas trevas te encontro, é a minha maior paixão. Prometo que nada, nem mesmo a morte nos separarão. E eu sempre vou lutar, nunca fico só. E quando eu cair, cê vai me segurar para sempre em seus corações. O feiticeiro Yuta e a rainha das maldições. Oh, que bonito um amor de criança despertar. Resolveram que um dia iriam se casar. Quando se tornasse adultos e tivessem um lar. É uma pena que acidentes também podem atrapalhar. Mentira, me diga que é mentira. Cês não vão tirar de mim minha menina. Inconscientemente ele a amaldiçoou, e do amor mais pura maldição que se formou. Hey, olha só, não se aproxime de mim, rica que vai intervir. Eu não posso garantir a segurança da sua vida, nas garras da minha menina. Alone she hides inside my heart. Don't even try to get inside. I can't control what's happening. On your knees to your queen. Nas trevas te encontro, é a minha maior paixão. Eu prometo que nada, nem mesmo a morte nos separarão. E eu sempre vou lutar, nunca fico só. E quando eu cair, cê vai me segurar
Partindo pra pintura, como havia dito, vai no vídeo do Real Time que você vai entender muita coisa que eu vou falar aqui, beleza? O cabelo dele foi muito simples de fazer. Eu primeiro passei um marcador preto e depois eu vim com um cinza bem claro, marcando os brilhos, demarcando onde ia ficar os brilhos, sem dar muito detalhamento, sem ligar se vai ficar certo ou não. Aí depois eu venho com um cinza um pouco mais escuro pra polir o desenho, pra deixar mais certinho, mais pontiagudo e mais com o movimento do cabelo ali. E depois eu vim com um preto escuro pra fazer toda a parte escura, aplicando um degradê em alguns pontos. E por fim eu coloquei um verde água nas pontas do brilho, que dá um aspecto muito mais da hora. Recomendo vocês assistirem o vídeo porque o processo tá todo lá e vocês vão ver que eu usei um pouco mais de cores, mas tecnicamente foi isso que eu fiz. Uma coisa que eu fiz nesse desenho foi usar lápis com características diferentes. Por exemplo, o Prismacolor, que é muito bom para fazer degradê, já que ele é um lápis mais macio, e para fazer algumas partes mais chapadas sem tanto degradê, eu prefiro o Ecolápis, já que ele é um lápis mais seco e fica mais fácil de dar esse aspecto de chapado. E o Giotto para reforçar algumas partes que eu queria deixar mais escuro, já que ele é um lápis meio termo entre o seco e o macio. Fora que a saturação dele é muito boa, então mano, dá pra dar uns efeitos muito da hora no desenho. Eu sei que tem muita gente que não tem prisma, então uma alternativa é usar o Super Soft no lugar do Prismacolor. Eu também peguei algumas cores complementares, como por exemplo, o mesmo azul das 3 marcas. Também usei um roxo mais escuro, um azul bem clarinho para fazer as partes de brilho, um rosa meio roxo, um verde água e um lilás para dar uns efeitozinhos ali que vocês vão ver que eu apliquei em algumas partes. A maioria desses lápis que eu falei agora foi do Prismacolor por ser mais macio e conseguir pegar um pouquinho melhor quando a camada já tá finalizada. Só que tem alguns lápis que eu também peguei de outras marcas, como por exemplo um azul escuro da Giotto, que foi para fazer umas partes bem mais escuras mesmo, tipo ali no pescoço na sombra eu usei preto e esse azul escuro da Giotto. Como vocês podem reparar no desenho todo, eu basicamente brinquei bastante com as cores, com os lápis, então mano, ficou algo bem da hora de fazer, bem da hora de ver. O processo foi muito satisfatório mesmo, gostei muito do resultado. Vocês sabem que normalmente eu faço um fundo mais elaborado com cenários, prédios, paisagens, mas nesse eu deixei vermelho por um motivo mais específico, foi que tava na referência e o vermelho ele é a cor oposta do azul no círculo cromático. Não é exatamente a cor oposta, mas vocês podem ver que tá quase ali no oposto, né? E isso, mano, causa um contraste muito maior no desenho. Esse efeito deve ser porque o vermelho ele é uma cor quente e o azul é uma cor fria, então quando combina essas duas cores dá um efeito muito da hora. Bom, foi o que eu achei, eu posso estar falando muita coisa errada aqui, mas foi o que eu achei, beleza? Também eu apliquei um degradezinho ali no começo, já que tava na referência também, e para não deixar só chapado de vermelho, eu quis aplicar esse degradezinho, tá? Eu apliquei com marrom, eu fiz a parte escura com marrom, depois eu passei o vermelho da Giotto por cima para dar aquela misturada. E por fim, eu apliquei esses pontinhos brancos no desenho que na minha opinião deu um charme muito a mais e deixou o desenho mais enriquecido. E mano, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham entendido o que passou na minha cabeça na hora de fazer esse desenho. Caso vocês queiram mais vídeos assim, deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar mais ideias de vídeo para mim trazer para vocês o que vocês têm dificuldade, desafios de desenho, challenge, né? Challenge é desafio, tá, esquece. Também não esquece de comentar qual personagem você acha que é o próximo desenho. Eu já deixei a dica aí, beleza? Se você quiser ser um dos primeiros a saber realmente quem vai ser, eu vou soltar spoiler lá no meu Instagram, não sei o dia, então segue lá, o link tá na descrição. Deixa o like, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Falou, Chai Fui e tchau! Nas trevas te encontro, é a minha maior paixão. Prometo que nada, nem mesmo a morte nos separarão. E eu sempre vou lutar, nunca fico só. E quando eu cair, cê vai me segurar.